Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, turma! Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula de Direito Administrativo. Espero que todos e todas estejam muito bem. E nós estamos iniciando essa aula agora com muita alegria, né? Porque vocês já estão bem na metade do curso. E aí eu estou fazendo os ajustes aqui, por isso que eu estou meio assim. E é muito importante a gente estar nessa discussão, gente, até para que a gente possa compreender toda essa importância da disciplina na formação de vocês, tá? Então, vamos iniciar esse semestre dando boas-vindas a cada um e cada uma está aqui, só de forma protocolar, porque nós já estamos há um tempo convivendo. Eu sou o professor Sérgio Roberto, sou sociólogo, sou formado em Direito, sou mestre e doutor em Educação, e vou estar ministrando essa disciplina de Direito Administrativo, com aplicação na administração pública. Então, essa primeira aula, nós vamos ver toda essa questão de como vai ser aplicada, qual vai ser o conteúdo, qual vai ser a metodologia, e como é que nós vamos fazer dentro dessa perspectiva da administração pública, tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas, e vamos que vamos, pessoal. Então, vamos começar a apresentar os nossos slides aí, tá? Então, eu vou agora compartilhar a tela, tá, com vocês, e aí a gente começa especificamente a nossa apresentação. Então, vamos lá, eu vou sumir agora um pouquinho e vou apresentar para vocês o conteúdo, o plano de ensino. Então, tá aí. Então, gente, vamos trabalhar toda a perspectiva que vai ser lecionada ao longo desse semestre. Então, primeiro é o plano de ensino. Aonde que está o plano de ensino? Lá na rota, gente, lá na apresentação e na primeira aula. Então, nosso conteúdo, nossa forma de plano de ensino, ele se caracteriza como uma disciplina chamada Direito Administrativo, que tem uma carga horária de 60 horas, tá? E ele vai ser ministrado para a turma 2025/1, que é, no caso, vocês. O semestre é 2026/2. Eu vou pensar em ementa, tá? Então, a primeira coisa é, essa ementa, ela já está no PPC do curso, tá? No plano de conteúdos que vem norteando a disciplina. Então, não é coisa que o professor Sérgio tirou da cabeça dele. Então, a coordenação me encaminha a ementa e, a partir dessa ementa, eu faço o plano de ensino. Então, a ementa, ela diz o seguinte: primeiro, o que vocês vão ter como conteúdo ou como perspectiva? Vocês vão ter um conceito do que é direito administrativo, o campo de aplicação do direito administrativo, objeto do direito, o que é o direito administrativo? Ele é um direito esparçado, é um direito separado, ele é um ramo do direito, como é que é? O que são sujeitos de direito, pessoas jurídicas e pessoas administrativas, nós vamos entender quais as diferenças, né, nesse caso, as fontes que o direito administrativo ele tem como sustentáculo, a própria questão da administração pública, né? E aí a gente passa a ver também a questão das autarquias e sociedades de economia mista, a gente entendeu o que é uma autarquia, o que é uma sociedade de economia mista. Sei que dentro do curso de vocês, nós temos alguns alunos que já cursaram o curso de Direito. Isso, para mim, é muito tranquilo. Então, para esses alunos, se eles não pediram aproveitamento da disciplina, eles, obviamente, vão ver uma coisa talvez muito repetitiva, tá? O que nós vamos tentar aplicar é o máximo ao curso de administração pública. Aí a gente também vai ter a questão da conceituação de economias mistas, como eu falei, e empresas públicas, e também fundações. Tá? Então, essas são as nomenclaturas que a gente vai entender. O que é uma autarquia, o que é uma sociedade de economia mista, o que é uma empresa pública e o que são fundações. Nós ainda vamos ver o que são funções públicas e bens públicos. Tá? Quando vocês estiverem
como gestores ou como administradores públicos, vocês vão precisar saber dessas questões, principalmente no que tange a questão de patrimônio, tá? E isso é uma das coisas que o Tribunal de Contas, ele verifica muito, a questão patrimonial. E aí, obviamente, vocês vão ter as relações de direito administrativo, né? E aí vai depender muito do regime jurídico a qual está norteado esse princípio, né? E aí a gente tem que lembrar que o processo de direito no Brasil, ele tem como sustentáculo ou como balizador a questão da Constituição Federal, tá? De 1988, ela é a pedra fundamental dos direitos. Então, falar em direito administrativo, sobretudo, é falar em princípios constitucionais. E aí, obviamente, a gente vai entender quais são os poderes administrativos. Nesse caso, a gente ainda vai falar ainda a própria questão da organização administrativa, tá? Como é que funciona, o que são órgãos administrativos, atos administrativos, e aí decreto, portaria, ofício circular, todas essas questões que a gente pode estar pensando. Noções gerais sobre procedimentos administrativos, e aqui a gente está falando em termos de averiguação de irregularidades. Aí a gente está falando em processos administrativos, os chamados PADs, tá? Ou sindicâncias, né, que a gente vai ter que verificar. Nesses casos, a gente vai verificar quais são as punições para o agente, as condutas que elas podem incidir na esfera civil, administrativa e penal. Vamos ver também a questão de licitação, né, o conceito de licitação, contratos administrativos, domínio público e intervenção na propriedade, né, com responsabilidade civil e administrativa. E, por último, a gente vê os crimes contra a administração pública, né, que aí improbidade administrativa, peculato, e aí a gente vai ver todas essas questões que impactam não somente na esfera administrativa, mas na esfera penal, e que, sim, incidem numa punição para além da demissão, tá? Da demissão, da restituição do erário, ela pode incidir na possibilidade de cumprimento de regime fechado, tá? Então vai depender muito, e a gente vai ver isso muito na frente. Então, nesse momento, vai fazer uma interlocução entre o direito administrativo e o direito penal, tá? Então, os crimes contra a administração pública, no Código Penal também, eles estão muito capitulados. Bom, vocês viram que é bem denso o conteúdo, mas nós vamos vendo eles paulatinamente, tá? Qual é o objetivo da disciplina nesse sentido? É compreender os fundamentos, os princípios, institutos e normas, tá? Do próprio direito administrativo, como eu falei para vocês, mas, sobretudo, a sua aplicabilidade, quando a gente está falando em patrimônio público, quando a gente está falando em contratos, quando a gente está falando em responsabilidade civil, os próprios crimes contra a administração, né? E aí, com isso, a perspectiva é desenvolver em vocês competências para que vocês possam aplicar todo esse conteúdo teórico num processo prático, tá? Principalmente quando vocês estiverem vislumbrando a questão da Constituição Federal e as legislações vigorantes naquele momento, que pode ser uma legislação no escopo municipal ou no escopo estadual, tá? Então, lembrando, obviamente, que a gente vai ter um rol taxativo de coisas que o Estado ele pode fazer enquanto administração, o Estado eu estou falando administrativamente, e aí a gente tem a chamada LIMP, né, que são os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, tá, e eficiência, tá? Então é isso. Essa disciplina, ela vai ajudar muito vocês, principalmente em concursos públicos, tá, gente? E aí a gente tem que pensar algumas competências, que é compreender os fundamentos, analisar a estrutura da administração, interpretar o próprio regime jurídico administrativo, distinguir quais são os poderes, identificar e analisar a própria questão organizacional, mas, sobretudo, a partir disso, criar habilidades, que são aplicativas, no sentido de procedimentos administrativos. Se vocês um dia forem integrar uma comissão de PAD, uma comissão de sindicância, vocês saberem como fazer, analisar a questão das licitações de contratos, interpretar as normas, reconhecer as principais condutas tipificadas como crime, né? E também, eu passei um aqui, né, que eu compreender a responsabilidade civil e administrativa, aquilo que a gente tinha falado um pouquinho. Mas também desenvolver a capacidade crítica de situações correlatas, né?
E, por fim, utilizar a linguagem técnica jurídica nos instrumentos normativos para análise. Vocês vão construir, de repente, documentos que vão ser compartilhados e que eles têm que ter uma formalidade, mas, sobretudo, uma tecnicidade. Tá? Então, beleza? Pessoal, lembrando que até aqui nós estamos só apresentando o plano de ensino, tá, gente? É o plano de ensino que vai nortear a nossa disciplina, que é o escopo dessa primeira aula. Tá? E aí, essa primeira aula está sendo gravada. Ela deveria ser síncrona, só que por questões de compatibilidade de horário, eu vou dar a primeira aula do conteúdo síncrona, que vai ser semana que vem. Então, todo mundo antenado, semana que vem, aula síncrona, já com conteúdo. Dito isso, vamos para a questão que vocês já estão bem familiarizados. Como é que vai ser os métodos? Vai ser o processo de ensino através de aulas síncronas e assíncronas. Aonde? No ambiente AVA, né? Que vocês já sabem disso. E aí, com postagem da rota. Isso aqui eu não vou ter muito me parar aqui, isso aqui vocês já sabem, vocês vão ter que ler, vão ter que ter materiais, videoaulas, vão ter exercícios, o recurso é o próprio AVA. Nós vamos ter algumas legislações, Código Penal, legislações extravagantes, doutrina, jurisprudência, né? E aí vocês vão ter que responder as atividades, fóruns e os recursos audiovisuais. Vai ser repetitivo o que eu vou falar agora. Então, vocês têm uma nota, que lá na frente a gente vai falar, do método avaliativo, vocês vão ter uma nota que vai somar 4 pontos. E a prova 6. Aqui, acabei de chegar justamente onde eu tinha falado, né? Então, na verdade, vocês têm uma nota que vai ser o somatório de um fórum, que vale 1 ponto, mais 4 atividades com 0,5 cada uma. Somando para 1, mais 6 pontos da avaliação escrita. Total, 10 pontos a 1. Na A2, a mesma coisa. Depois disso, não conseguiu alcançar a média 6 para ser aprovado na disciplina. Prova substitutiva, né, que vocês vão fazer, que é uma prova que equivale a 10 pontos. Certo, turma? Até aqui, já falamos do conteúdo, desculpa, conteúdo, nós vamos entrar embaixo. Da ementa, dos objetivos, das habilidades, das competências e da metodologia, e chegamos aos procedimentos avaliativos. Agora, a gente vai passar para o conteúdo. O que vocês vão ver? Primeiro, Meet seria ao vivo, seria esse agora, não vai ser, tá? Esse aqui é uma introdução de uma aula síncrona. A segunda aula, introdução do direito administrativo, uma aula bem densa, tá? Nós vamos falar bastante coisa, ela já vai ser um Meet ao vivo, quarta-feira que vem. Aí, nós vamos ter uma aula depois sobre administração pública, uma aula sobre regime jurídico, uma aula sobre organização administrativa, agentes públicos, uma aula sobre poderes administrativos, discricionária, hierárquica. E aí, até a aula 7, conteúdo, exercício, conteúdo, exercício. Na aula 8, um Meet para revisão para 1. Aí vocês já vão estar fazendo a 1, tá? Isso agora em setembro. Professor, a prova vai ser em setembro? Vai, porque nós temos a questão eleitoral. Então, nessa perspectiva, a coordenação, junto com todo o grupo, organizou que as provas fossem aplicadas no finalzinho de setembro. Fechou a 1, 10 para todo mundo, vamos para a 2. A 2, nós vamos ter já de cara o Meet ao vivo, né, que vai ser uma correção. Aí depois, outra aula, atos administrativos, procedimentos administrativos, aula 12, licitação, aula 13, contratos, aula 14, domínio público, aula 15, responsabilidade, aula 16, crimes contra a administração. Essa aula é muito importante. Todas são, mas essa é muito importante. Aula 17, estudo de caso, que aí eu vou dar uns exemplos para vocês. E aula 18, Meet ao vivo, de novo, revisão para a prova 2. Aplicação dia 2, passou todo mundo, fecha a nota e todo mundo sai para de férias. Bom, a gente vai ter algumas questões pedagógicas que a gente vai pensar, né, que é aquilo que eu falei da aplicabilidade ética, gestão financeira, orçamento, muito do que vocês já trabalham, e tudo isso sobre a compreensão da aplicação dessas expectativas, desses processos jurídicos dentro de uma visão administrativa, tá? Vocês não estão no curso de direito. O direito ele é a ferramenta para que vocês possam entender, tá bom? Vamos lá, porque a gente, para não ficar muito longa essa aula, a bibliografia, né, a básica, que é aqui com Carvalho,
de Pietro e Celso Bandeira, tá? Que é o curso de Direito. Aí depois a gente tem uma leitura complementar. Fechou isso aqui. Professor, onde que está esse plano de ensino? Lá na rota, na apresentação e na aula 1. Vamos para o cronograma, vamos lá, vamos que vamos. Espero que vocês não estejam tão cansados. Esse aqui é mais rápido, esse daqui é mais tranquilo, é só para que vocês tenham uma visão mais universal. Então, vamos lá. Primeira aula está sendo exatamente no dia 5, aula gravada. Viu que lá no conteúdo estava escrito aula 5, aqui está escrito aula gravada. Tem atividade? Não, que é esse plano de ensino, não tem atividade. Na aula 2, a gente tem dia 12, um Meet ao vivo, já tem atividade, tá? É importante falar que a gente vai ter uma atividade valendo meio ponto, e aí a gente vai discutir isso tudo. Depois, aula 19, aula 3, muito daquilo que a gente falou, da administração pública, conceito de administração direta e autarquia, outra atividade. Aula 4, regime jurídico, outra atividade. Aula dia 2 de setembro, aula 5, organização administrativa, mais uma atividade. Aula 6, agentes públicos e funções, tá? Mais outra atividade. Aula 7, poderes administrativos, né? O que é questão hierárquica, disciplinar e regulamentadora. Poder de polícia, isso é muito interessante vocês entenderem. Ela vai ser lá no dia 16. E dia 23 de setembro, a nossa aula de revisão. Nesse dia vai ter um fórum, tá? Eu vou trazer um fórum para vocês, valendo um ponto. Fechou? Prova dia 26 de setembro. Lembra que eu tinha falado que a prova ocorreria em setembro? Então, ficar bem atento às atividades, ficar bem atento ao conteúdo, porque a prova está bem próxima, né? Praticamente bem próxima. Fechou a 1. Aula 2. Dia 30 de setembro, a gente tem um Meet ao vivo, correção da prova, do conteúdo. Depois, dia 7, a gente vai ter atos administrativos, já começa com fórum, aqui já inverte, tá? Aqui a gente já tem um fórum, porque aí vocês já vão estar bem municiados. Aí aula 1, os procedimentos, aí a gente vai falar de PAD, tá? A gente está falando de PAD, sindicância, ampla defesa e contraditório, tá? Licitações, depois dia 21, dia 28 nós vamos falar de contratos, dia 4, domínio público, e, por fim, no dia 11, responsabilidade civil. Por fim, não, na verdade, responsabilidade civil. Lembrando que todas essas aulas têm atividades. Aula 16, crimes contra a administração pública. E a última aula, 17, nós vamos fazer uma explicação com casos mais evidentes. Tá? Não tem atividade nesse dia. Somou tudo aqui, deu 4, mais 6 da avaliação, 10, tá? Então, é isso que nós vamos estar trabalhando. Vocês viram, todo esse cronograma está onde, professor? Esse cronograma está lá na apresentação e está na primeira aula. Então, vocês vão poder acompanhar todas essas atividades. Então, gente, vou parar aqui a apresentação, tá? Nesse cenário é que a gente construiu a disciplina de Direito Administrativo, que vocês vão ter essa visão mais global do que é o direito administrativo, lembrando que eu tenho clareza que existem estudantes aqui que fizeram o curso de Direito. Reitero, se esses alunos não pediram aproveitamento de disciplina, eles vão ver uma disciplina de Direito, no foco no Direito aplicado à administração pública, tá? Na mesma simetria, eu quero dizer aos estudantes aqui que vocês não estão fazendo um curso de Direito, vocês estão fazendo um curso de Administração Pública. Então, obviamente, vai ser proporcional e vai ser aplicado esse direito à administração pública. Fechou? Muita coisa, né, pessoal? Bastante, mas vai ser tranquilo, vai ser muito legal, tá? Eu quero desejar a cada um e cada uma que está aqui um excelente semestre, tá? Que a gente tenha muito proveito. Lembrando, já estamos lá, ó, pessoal, já chegamos bem na metade do curso, já estamos bem para mais da metade do curso, vocês já estão formados, e eu sempre estou falando isso, daqui a pouco está aquele ato de formatura, o ato formal, e vocês estão sendo chamados, e família está chorando, e vocês estão lembrando, passando aquele filme das dificuldades que vocês tiveram ao longo do curso inteiro, mas vai ser bonito, tá bom? Contem comigo, façam as atividades, qualquer dúvida, procurem o tutor presencial, não conseguiu resolver com o tutor presencial, vá no tutor EAD,
E não conseguiu com o tutor EAD, procure o professor, não conseguiu, vamos para a coordenação, tá? Vamos escalonar as nossas dificuldades, tá bom? Um bom semestre, eu vou parar a gravação aqui, quero agradecer a todos, é mais uma vez uma honra e uma alegria estar trabalhando com essa turma maravilhosa, tá? Então fiquem bem, cada um com a sua perspectiva, e tamo junto. Valeu, pessoal, abração.